TJteiro, no vídeo de hoje eu vou resolver com você exercício sobre a forma dos atos processuais. Isso está lá no artigo 188 ao 211 do Código de Processo Civil. Esse é o segundo tema mais cobrado pela VUNESP nas provas de escrevente do TJ São Paulo. Se você quiser saber os outros temas aí que a VUNESP gosta de cobrar para essa prova, o link do vídeo onde eu explico tudo está aqui na descrição, um gráfico bem montadinho para você saber onde você vai colocar a sua energia. Então vamos para o que interessa. Vou pegar minha caneta aqui. Vamos lá. 5 coisas que você precisa saber para você não perder questão nesse tema. Primeiro, lá no artigo 189 diz que o segredo de justiça ele é automático para alguns casos. Que casos, Robson? Divórcio, filiação, processo de divórcio, filiação, guarda, alimentos. O segredo de justiça ele vai ocorrer sem que ninguém peça, tá bom? Sem que ninguém peça. Quando tem segredo de justiça, pessoas estranhas ao processo não podem ter acesso aos autos. E nesse caso aqui, o terceiro interessado com interesse jurídico, ele pode ter acesso ao dispositivo da sentença. Isso você vai ver lá no artigo 189 do Código de Processo Civil. Segundo ponto importantíssimo, negócio jurídico processual. Está lá no artigo 190. O que é isso, Robson? Diz que as partes capazes podem mudar o procedimento em direitos autocomponíveis, tá bom? Você vai entender isso quando a gente for resolver a questão. O juiz, ele controla a validade e só recusa quando tem nulidade, adesão abusiva ou vulnerabilidade manifesta. Quer dizer o quê? Quando alguma das partes ela sai muito prejudicada ou ela se prejudica nesse negócio jurídico processual, o juizão não vai aceitar. Isso está no artigo 190. Outro ponto importantíssimo para você não perder questão, o calendário processual, tema que a VUNESP gosta bastante de cobrar aqui dentro de forma dos atos processuais. O que é isso, Robson? As partes podem firmar de comum acordo entre elas e o juiz um calendário sobre os atos aí para o andamento do processo, tá bom? E ambos ficam vinculados, o juiz e as partes. Se eles fixarem esse acordo, o juiz fica fixado aquilo, não tem como eles fixarem um acordo para que, por exemplo, as provas sejam apresentadas em 25 dias e depois o juiz dá um despacho para que sejam apresentadas em 5 dias, tá bom? Elas ficam vinculadas. Bem como a parte também não pode alegar que a outra parte perdeu o prazo, sendo que está dentro daquele prazo que foi estipulado. O que é importante aqui no calendário processual é que dispensa a intimação para os atos agendados. Se já foi combinado que vai ser feito aquilo naquela data, não precisa intimar de novo para que seja feito, tá bom? E pode ser alterado somente em casos excepcionais essas datas. O que você precisa saber sobre os pronunciamentos do juiz também. Está lá no artigo 203. Sentença é quando o juiz encerra o processo de conhecimento, encerra a fase cognitiva. Decisão interlocutória, ele vai decidir alguma coisa ali no meio do processo, mas ainda não tem força de sentença essa decisão, é para o processo andar. E o despacho são todas as outras decisões do juiz, tá bom? E ato ordinatório, isso daqui você vai fazer muito, você que vai virar escrevente, são praticados aí pelo servidor independente de despacho. Você vai entender muito bem qual é o momento deles. E documento em língua estrangeira. O que tem que fazer quando o documento com língua estrangeira é juntado no processo, tá bom? Nesses casos aqui, só pode ter documento em língua portuguesa no processo, tá joia? Só é juntado o documento na versão da língua portuguesa. Se tiver documento em língua estrangeira, precisa ter um tradutor juramentado para traduzir aquele documento. E você vai entender o que é que o juiz tem que fazer nesses casos aqui, e a VUNESP gosta de brincar disso. Vamos para o primeiro slide. Dá pause, leia e tenta resolver sozinho, que depois eu venho com você. Já deu seu pause, então vamos lá.
Num processo judicial, uma das partes juntou aos autos documento elaborado por meio de instrumento particular, redigido na língua inglesa, sem tradução. Sem tradução. O juiz deverá o quê? Vamos aqui analisar agora as alternativas. Indagar a parte contrária se tem conhecimento do idioma ou se concorda com o ajuntado negativo. Aceitar o documento apenas se conhecer o idioma utilizado para a confecção, negativo. Determinar que a parte junte o documento acompanhado de versão para a língua portuguesa firmada por tradutor juramentado. Aqui está o nosso gabarito, tá bom? E aceitar o documento. Falou em aceitar o documento, já está errado, tá bom? Aceitar o documento determinando a nomeação de tradutor público, que deverá elaborar a tradução do documento, negativo. Vou te explicar alternativa por alternativa aqui. E a alternativa é aceitar o documento, também já está errado aqui, determinando que a parte apresente versão do documento na língua portuguesa, feita por ela própria, se conhecer o idioma ou mediante contratação de alguém que tenha conhecimento para a realização. Contratação de alguém que tenha conhecimento, pelo amor de Deus. Alternativa A. O que está errado na alternativa A? A lei não prevê consulta à parte contrária sobre o conhecimento do idioma, tá bom? Então, quando ela diz aqui, indagar a parte contrária, negativo. Aqui já está errado. Alternativa B, está errada porque, Robson, o conhecimento do idioma pelo juiz não é um critério legal, tá? O que diz aqui no artigo 192? Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. O documento redigido em língua estrangeira somente será juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. Em algum momento falou se o juiz conheceu o idioma, negativo. Não existe essa previsão legal, tá bom? Alternativa C é a nossa alternativa correta, tá? Determina que a parte junte o documento acompanhado de versão para a língua portuguesa. Ele não vai aceitar e determinar que a parte junte. Ele nem vai aceitar, tá bom? Ele vai mandar a parte juntar o documento nos termos aqui do artigo 192. A D está errada porque aceitar o documento negativo. O juiz não aceita o documento, tá bom? Não aceita o documento e manda nomear. Ele determina que a parte apresente o documento já com a tradução firmada aí por tradutor juramentado. Alternativa E, aceitar de novo. Já ficou aqui redundante para a gente essa questão. Agora a questão número 2, aperta o pause e tenta resolver sozinho. Já tentou resolver sozinho, agora vem comigo. Tânia e Leandro estão casados há 12 anos e não tiveram filhos. Em razão de uma crise de ciúmes provocada por Leandro, aliás, pelo trabalho de Leandro, Tânia decide propor ação de divórcio. Acerca da ação de divórcio, é correto afirmar que, veja bem, aqui a VUNESP trouxe uma historinha até curtinha, mas muitas vezes ela vai te contar uma história aqui de 3, 4, 5 linhas para te cansar. Mas a resposta ela é bem simples e você vai conseguir resolver aí com conhecimento da lei seca. Vamos lá comigo. Alternativa A. Os atos processuais serão públicos, uma vez que não há interesse de menor envolvido. É uma ação de divórcio. E quando é ação de divórcio, esse processo aqui ele vai correr em segredo de justiça, tá bom? Alternativa B. O direito de pedir certidão do dispositivo da sentença é restrito às partes e a seus procuradores. Se o TJteiro, se você estiver desatento, estiver cansado quando chegar aqui nessa alternativa, pode ser que você entenda que ela possa ser certa, mas está errada, tá? O processo pode tramitar em segredo de justiça desde que mediante requerimento fundamentado negativo. Ele deverá tramitar, tá? Deverá tramitar, não pode. Alternativa D. O direito de consultar os autos é restrito às partes e aos procuradores. Esse é o nosso gabarito. A alternativa E. Qualquer cidadão poderá requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de partilha resultante do divórcio. Será que qualquer cidadão? Vamos às alternativas, ver o que está certo e o que está errado em cada uma delas. Alternativa A. Os atos serão públicos uma vez que não há interesse de menor envolvido. Errado. O que é que diz
o texto da lei. A ausência de filhos menores não afasta o segredo de justiça em processos de divórcio, tá bom? O divórcio, por si só, ele já impõe o segredo de justiça independente de haver ou não menor envolvido, é o que diz o artigo 189. Alternativa B. O direito de pedir certidão do dispositivo da sentença é restrito às partes e aos seus procuradores. Aqui ele quis te induzir ao erro, quis te confundir. O direito, esse direito aqui de pedir certidão do dispositivo da sentença, não é restrito às partes, tá? O terceiro com interesse jurídico também pode requerer. Terceiro com interesse jurídico, não é qualquer cidadão, beleza? Alternativa C. O processo pode tramitar? Não, negativo, tá? O processo ele vai correr em segredo de justiça diretamente porque já consta lá no artigo 189. Ele deve correr, não é que ele pode correr em segredo de justiça. Alternativa D, que é o nosso gabarito, tá? Que está aqui no parágrafo 1º do artigo 189, o direito de consultar os autos do processo é restrito apenas às partes e aos seus procuradores. Por quê? Porque tramita em segredo de justiça. Alternativa E. Qual que é o erro aqui da E, Robson? Aqui ele diz qualquer cidadão. E qualquer cidadão pode requerer ao juiz. Não é qualquer cidadão. É o terceiro que demonstrar interesse jurídico. Tem que demonstrar interesse jurídico para ele fazer esse requerimento. Você percebe que aqui você consegue resolver essas questões só com conhecimento da lei seca, um breve conhecimento aqui da lei seca, você já mataria essas questões. E aproveitando o ensejo, eu tenho que mostrar para você aqui o nosso material de lei seca, tá bom? O nosso material de lei seca aqui de processo civil, ele tem as marcações aqui, o que a banca cobra com frequência, as alterações recentes também, tudo marcado. Robson, vou estudar sobre contestação hoje. Clicou aqui no nosso sumário ali, já vai te jogar aqui nos artigos de contestação, tudo destacadinho, com espaço aqui para você fazer as suas anotações na lateral. E lá no final tem nossos quadros de resumo também, aí que vão te ajudar aqui, com certeza absoluta, vai te ajudar na sua preparação. E se você quiser mais questões, tiver com dificuldade para resolver questões, para encontrar questões de algum tema, tem o nosso materialzinho de questões inéditas também. Robson, estou estudando aqui tutelas de urgência e não estou encontrando muitas questões. Vai pegar o nosso material, vai clicar aqui e já vai encontrar questões aqui especificamente daqueles artigos que você estudou, lá do artigo 300 ao 302, tem aqui uma bateria de questões, em seguida o gabarito comentado, não vou te mostrar, senão você vai aí já saber as respostas e aí não vale, tá bom? Só para te mostrar o nosso materialzinho. Voltando para as questões aqui de forma dos atos processuais, questão número 3. Aperta o pause e tenta resolver. Já apertou o pause? Voltando aqui. Assinala a alternativa correta sobre os atos das partes, tá bom? Sobre os atos das partes. Ah, esqueci de falar. O link para esse materialzinho que eu acabei de mostrar tá aqui na descrição, tá aqui na descrição. O nosso material de lei seca e o nosso material de legislação comentada. Alternativa A. Assinala a alternativa correta sobre os atos das partes. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais de vontade não produzem a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Declarações unilaterais não produzem a constituição... Não, já está errado, tá? Produzem sim, vou te explicar daqui a pouco. A desistência da ação só produzirá efeitos após a aceitação da parte contrária. Aqui pode ser que você se confunda, tá bom? Mas já te adianto que está errada essa alternativa. Alternativa C. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente a um salário mínimo. O que é isso, Robson? Isso aqui é quando o processo era físico, está dizendo que é vedado ficar fazendo anotação ali nas margens das folhas, né?
e aqui o juiz vai impor a quem as escrever multa correspondente a um salário mínimo. Aqui eu permito que você fique em dúvida nessa alternativa. Alternativa D. Os atos das partes consistentes em declarações bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Linda essa alternativa aqui, é o nosso gabarito, tá? Alternativa E. É permitido lançar nos autos cotas interlineares, porém, o juiz poderá pedir que risque e ordenará que apresente as mesmas em petição nos autos. Negativo, negativo. O que ele quis dizer aqui? Que o advogado ou a parte pode rabiscar aí o processo. O juiz, quando ele vê, ele vai mandar a parte riscar, vai mandar o serventuário riscar e apresentar isso por petição. Negativo. Tá muito errado isso daqui e a gente vai ver agora nas alternativas. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais de vontade não produzem a constituição ou modificação de direitos. Errado. Tanto as declarações unilaterais quanto as bilaterais produzem efeitos, tá bom? A alternativa aqui, ela está excluindo as declarações unilaterais e aí está contrariando o artigo 200 do Código de Processo Civil. Alternativa B. A decisão da ação, a desistência da ação só produzirá efeito após a aceitação da parte contrária. Aqui eu falei que você podia se confundir, tá bom? Mas não é após a aceitação. A desistência da ação só produzirá efeito após homologação judicial. Tá lá no parágrafo único do artigo 200. Então guarda isso. A parte desistiu, não tem que a parte contrária aceitar. O juiz tem que homologar essa desistência. Alternativa C. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem escrever multa correspondente a um salário mínimo. Aqui, o erro dessa questão está na questão de um salário mínimo, tá? Trata de metade de um salário mínimo, tá bom? Não um salário mínimo inteiro. Aqui você podia se confundir. A alternativa D, ela trouxe aqui o nosso artigo 200, tá bom? Vamos ler junto. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, então são os dois tipos de declarações, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. E a alternativa E, é permitido lançar nos autos? Não é permitido, tá? É vedado. O artigo 202 aqui, ele veda aí esse lançamento de cotas interlineares e a multa é de meio salário mínimo, Questão número 4. Gosto muito desse tema aqui, porque é um tema muito fácil da banca brincar com ele e também é um tema muito fácil de você conseguir resolver. E ó, a gente já está na questão número 4 e todas as questões que você resolveu comigo até agora aqui são de nível superior. E você conseguiu resolver todas elas só com conhecimento aí do seu material de lei seca. Vamos lá. Sobre o instituto denominado calendário processual, assinale a alternativa correta. Alternativa A. De comum acordo, as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, independente da homologação do juiz. Quase, bateu na trave. Alternativa B. O calendário vincula as partes e não o juiz. O do juizão, sim. Alternativa C. É indispensável a intimação das partes para a realização da audiência cuja data tiver sido designada no calendário. É indispensável a intimação das partes? Vamos ver na correção dessa alternativa. Alternativa D. O juiz fixará calendário para a prática dos atos processuais, independente de concordância da parte. Independente de concordância da parte. E alternativa E. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Você consegue perceber aqui que a alternativa C com a alternativa E, elas estão em conflitos. Então isso aqui já dá um sinal muito claro para a gente de que uma das duas é a correta. Tá bom? Vamos corrigir aqui uma por uma agora. Alternativa A. Qual que é o erro da alternativa A? O calendário, ele exige a participação do juiz, tá bom?
ele não é fixado apenas pelas partes em si. É o que diz o artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes. O juiz e as partes. Aqui, a alternativa A, ela excluiu o juiz e não pode. Alternativa B, o calendário vincula as partes, não o juiz. Negativo, vincula ambos, tá? O calendário vincula as partes e o juiz. E o juiz, artigo 191, parágrafo 1º. Alternativa C. Essa aqui, se o camarada tá cansado, ele acaba marcando e partindo para a próxima alternativa. Não pode, tá bom? Não pode. É indispensável a intimação das partes para a realização de audiência cuja data tiver sido designada em calendário. Errado. A intimação, ela é dispensada e não indispensável. É o que diz o artigo 191, parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação, dispensa-se a intimação. Veja como a banquinha é maldosa, como o examinador tem o coração cabeludo. Alternativa D. O juiz fixará calendário para a prática de atos processuais independente da concordância das partes? Não. Exige comum acordo entre o juiz e as partes, tá? Ó, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário. Bom, de comum acordo é o que diz o artigo 191. E a alternativa E, né, dispensa-se a intimação. Ele traz aqui o parágrafo 2º do artigo 191. A alternativa C disse que a intimação era indispensável. A alternativa E diz que dispensa a intimação e a gente vai ficar com a alternativa E, beleza? Questãozinha número 5, e essa questão caiu no concurso de escrevente. Só essa questão aqui que é de nível médio, todas as outras são de nível superior. Tenta resolver, aperte o seu pause. Já apertou o pause, já voltou. Vamos lá. Quanto aos atos do juiz, assinale a alternativa correta. São atos meramente ordinatórios, forma pela qual o juiz resolve questão incidente. Negativo. O juiz resolve questão incidente por decisão interlocutória. Já pode parar de ler por aqui. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independe de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revisto pelo juiz quando necessário. Correto, correto. Bom, alternativa B é o nosso gabarito. Vamos aí para C. Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do feito, põe fim ao processo. Pode parar de ler. Que põe fim ao processo é sentença. Alternativa D. Decisão interlocutória compreende todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Negativo. Falou que compreende todos os demais atos do juiz, está falando do despacho. Alternativa E. Recebe a denominação de acordo o julgamento proferido pelos tribunais, desde que julguem o mérito da demanda e reformem a sentença. Negativo. Vou te explicar lá nas alternativas. Vamos lá. A A está errada porque, como eu disse, não se trata de atos meramente ordinatórios aqui como vista obrigatória. Isso aqui é decisão interlocutória. Ele quis confundir você. Não é ato ordinatório, tá bom? Não é ato ordinatório. Alternativa B é o nosso gabarito, tá? Os atos meramente ordinatórios, agora sim, como a juntada, a vista obrigatória, independe de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Como assim de ofício, Robson? Tem que fazer um ofício? Não, é que faz parte do trabalho dele aquilo. Ninguém precisa mandar ele fazer aquilo. Beleza? Alternativa C. Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz põe fim ao processo. Negativo. Negativo. O juiz põe fim ao processo por sentença. Ó. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, tá bom? Isso que ele quis dizer, com isso que ele quis te confundir. Alternativa D. Decisão interlocutória compreende todos os demais atos negativos. Aqui, despacho. Como eu já te disse, o parágrafo 3º do artigo 203, ele diz que são os despachos, todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no curso do processo.
E a alternativa E, achei interessante essa alternativa aqui. Acórdão, ele recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais, desde que julguem o mérito da demanda e reformem a sentença. Por que está errado? Ó, acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Beleza, mas o erro aqui é quando ele diz desde que julguem o mérito da demanda e reformem a sentença. Pode ser que eles nem conheçam do recurso quando bate lá em cima no segundo grau. Então ele não vai nem julgar o mérito, tá bom? Isso aqui já é um erro da questão. Outro erro, reforme a sentença. Pode ser que eles recebam o recurso, eles conheçam o recurso lá no segundo grau e mesmo assim eles mantenham a sentença, eles não reformem a sentença. E o que eu queria contar para você também, que acórdão é uma decisão que ela é tomada por mais de um juiz. Quando é um juiz só, é uma decisão monocrática. Quando trata-se de mais de um juiz, mais de um desembargador, aí a gente está diante de um acórdão. É uma decisão colegiada, tá bom? Uma decisão colegiada proferida aí por mais de um juiz. E continuando aqui, uma questãozinha de bônus, uma questão de bônus. Mas antes de entrar nela, eu quero te dizer o seguinte, as últimas 5 questões que a gente resolveu, somente a última, que é uma questão de escrevente. Todas as outras foram questões cobradas para concursos de nível superior. E na minha opinião, a que mais deu trabalho aqui foi a questão de escrevente. Então veja bem, se você se preparar direitinho, fazer a sua leitura da lei seca, resolver exercícios regularmente, estudou teoria, já parte para a resolução de exercício, você vai se preparar muito bem para resolver questões de processo civil da VUNESP. Essas questões de nível superior você resolveu com tranquilidade, resolveria com tranquilidade, tendo conhecimento da lei seca, tá bom? Vamos aqui agora para uma questãozinha de bônus sobre prazo. Por que, Robson? Porque prazo é o tema mais cobrado pela VUNESP nas provas de escreventes do TJ São Paulo. Então, em todo vídeo de resolução de exercício, eu vou colocar uma questãozinha ou duas sobre prazo aqui, tá bom? Essa questão é inédita, está no nosso material. Vamos lá. Aperta pause, tenta resolver. Já tentou resolver, agora vem comigo. Durante o recesso de fim de ano, Dr. Rafael tentou agendar uma audiência, mas o juiz informou que não haveria sessões entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Essa suspensão, de acordo com o Código de Processo Civil, alternativa A, é ilegal, pois o recesso não suspende os prazos. É regular, salvo para sentenças e recursos, é obrigatória e inclui todas as atividades judiciais. D, é válida, mas não impede despacho de atos urgentes. E a alternativa E, é prevista em lei e suspende prazos processuais. Bom, vamos agora aqui resolver cada uma das alternativas. É ilegal, pois o processo não suspende prazos. Aliás, pois o recesso não suspende prazos. Errado. O artigo 220 diz o quê? Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, tá bom? Isso aqui já vai resolver todas as nossas questões, todas as nossas alternativas. Alternativa B, é regular, essa suspensão é regular, salvo para sentenças e recursos. Errado, errado. Não há exceção específica para sentenças e recursos aqui no artigo 220, tá bom? Alternativa C é obrigatória, a suspensão é obrigatória e inclui todas as atividades judiciais. Aí não, tá bom? Não quer dizer que o judiciário vai parar de trabalhar, que o Ministério Público vai parar de trabalhar, que a Defensoria vai parar de trabalhar. Veja o que diz o parágrafo 1º do artigo 220. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão as suas atribuições durante o período previsto, tá bom? A alternativa D vai dizer que é válida, mas não impede despacho de atos urgentes. Mais uma vez,
o artigo 220 ele não traz nenhuma exceção específica, tá bom? O que deixa a nossa alternativa D correta, e a nossa alternativa correta é a alternativa E. É prevista na lei e suspende os prazos processuais, é o que diz aqui o artigo 220. TJteiro, para esse vídeo era isso, quis trazer para você aqui exercício sobre as formas dos atos processuais e um exercício de bônus sobre prazos. Se você ainda não sabe como estudar processo civil, está aparecendo um card aqui em cima agora para você sobre como você vai estudar processo civil, e na descrição também tem um vídeo mostrando tudo que a VUNESP mais gosta de cobrar sobre essa matéria para o concurso de escrevente. Se inscreve no canal, deixa o seu like e tamo junto até o próximo vídeo.